Pessoal, vamos lá. Então, para entender aí a utilização do voltímetro e do amperímetro, a gente vai fazer esse exemplo aqui. Então, vamos lá. O exemplo é o seguinte. Calcule a DDP indicada no voltímetro e as correntes elétricas indicadas nos amperímetros. Então, a gente tem um voltímetro nesse ponto aqui. Esse voltímetro está ligado em paralelo com o circuito. Então, ele está ligado de forma correta. E aqui a gente tem 3 amperímetros, né? Amperímetro 1, 2 e 3. Todos eles ligados em série, né? Dentro do circuito. Vamos lá, então. Então é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que analisar. Olha só. A DDP, a tensão fornecida ao circuito, é de 140 volts. Então quer dizer que nosso gerador aí está disponibilizando ao circuito 140 volts. A gente tem uma associação de resistores em paralelo entre esse resistor de 40 ohms e o resistor de 10 ohms. Aqui a gente tem um resistor ligado em série com essa associação em paralelo. Então é uma associação em mista, mas essa aqui está associada em série. Então a gente tem que resolver primeiro essa em paralelo, depois resolver a associação em série, para descobrir aí a tensão e a corrente em cada parte do nosso circuito. A corrente total que sai do gerador aqui a gente chamou de I1 e ela sai do positivo e percorre o circuito em direção ao negativo. Então sai do maior potencial e vai para o menor potencial. Lembrando que o movimento dos elétrons é contrário ao sentido da corrente. Então, na realidade, o elétron está do lado de cá, percorrendo no sentido contrário à corrente. Então, aqui em cima desse resistor de 6 ohms, a gente vai ter essa mesma corrente que sai aqui do nosso gerador. Na hora que chega nessa ramificação aqui, essa corrente se divide nesse nó, né? Chama de nó. Se divide. Então, vai passar uma corrente pelo resistor de 40 ohms e outra corrente pelo resistor de 10 ohms. Lembrando que a corrente aí, numa associação em paralelo, ela se divide, né? Então, na hora que ela chegar, percorrer esses dois resistores e chegar nesse nó aqui, o que vai acontecer? Lembrando que por esses amperímetros, então, amperímetro 2 é medir a corrente 2, amperímetro 3 a corrente 3. E nesse nó aqui, a corrente se une, I2 com I3, e volta a ser a corrente inicial, que é I1. Né? Então, sobre o amperímetro 1, vai passar a corrente 1. Então, dá para entender aí como que está esquematizado, né, o nosso circuito. Então, a corrente 1, ela é a somatória da corrente I2 com a corrente I3. Então, vamos lá. Resolução. Esse aqui é o nosso circuito, né, já com as correntes indicadas. A resistência equivalente na associação em paralelo no trecho BC. Então, aqui a gente dividiu os trechos, né? Então, esse trecho BC aqui, ó, é onde a gente tem a associação em paralelo de resistores. Vamos calcular elas. Então, a gente tem lá, ó, 1 sobre a resistência equivalente, que é a resistência no trecho BC, vai ser igual a 1 sobre 40, que é o primeiro resistor, mais 1 sobre 10, que é o segundo resistor. Então, a gente vai ter que essa resistência equivalente nesse trecho BC vai ser igual a 8 ohms. Continuando a resolução. Então, agora, temos o seguinte circuito. A gente reduziu, né, aquela associação em paralelo a uma associação em série. Então, o circuito ficou assim, né? Tem um resistor de 6 ohms com associação em paralelo que é equivalente a um resistor de 8 ohms. Então, vamos lá. Resolvendo a associação de resistores no trecho AC, a gente tem uma associação em série aqui agora. Então, é só somar os dois resistores, né? Então, 6 mais 8
vai dar 14 ohms. Então, a resistência total desse circuito aqui, né? É óbvio que o fio condutor aqui a gente está desprezando a resistência dele. Vai ser de 14 ohms. Continuando a resolução. Então, reduzimos nosso circuito a esta imagem aqui, né? Uma resistência total equivalente a 14 ohms sob uma tensão de 140 volts. Então, ó, utilizando a lei de Ohm, a gente pode calcular quem é I1. Então, se U é igual a R vezes I, a gente tem U 140 é R14, vai ter que o I é igual a 10 amperes. Portanto, no amperímetro 1, que mede a corrente elétrica 1, né, a corrente vai estar sendo informada como 10 amperes. Calculando a tensão no trecho BC. Então, o trecho BC é esse que a gente tem a resistência de 8 ohms. Então, olha só. Tensão é igual a R vezes I. Se o R é 8 e o I é 10, a tensão sobre o trecho é de 80 volts. Então, a gente pode calcular quem é I2 e I3. Só que para isso a gente vai precisar da primeira imagem do circuito aqui, onde a gente tem a divisão das correntes, né? Então, pegando um a um aí, cada resistor aí separadamente. Então, primeira tensão de UBC sobre o trecho BC aqui em cima do resistor de 40 ohms, né? Lembrando que a tensão numa associação em paralelo é a mesma, né? Nos dois bracinhos aqui que a gente tem da associação. Então, a tensão que passa pelo resistor de 40 é a mesma tensão que passa pelo resistor de 10. Então, a gente tem que a tensão de BC é 80. Sobre o resistor de 40, a gente vai ter que a corrente I2 vai ser igual a 80 sobre 40, que é igual a 2 amperes. Então, I2 vai ser igual a 2 amperes, que vai ser medido pelo amperímetro 2. E sobre o resistor de 10 ohms, a corrente I3 vai ser igual a 80 dividido por 10, que é igual a 8 amperes. Somando I2 mais I3, a gente tem I1. Então, ó, calculando a DDP no voltímetro. Ó, o voltímetro está posicionado aqui, entre os pontos A e B. Então, ó, a tensão de AB vai ser a resistência dentro desse trecho AB, que é 6 ohms, e a corrente que passa sobre ele é o I1, que é 10. Então, vão ser o quê? 60 amperes. 60 amperes? Não, está errado isso aqui. 60 ohms. Vamos consertar. Ohms, ó, 60 volts. 60 volts. Tensão, medida em volts. Então, aí a gente tem a tensão que está sendo calculada aí no voltímetro. Então, vamos lá. Vimos aí como trabalhar com amperímetro e voltímetro. E agora a gente vai ver a segunda lei de Ohm. Esta lei leva em consideração as propriedades físicas do resistor, como o comprimento do resistor, a área da sua seção transversal e a resistividade do material. Então, se a gente pegar um resistor, vamos imaginar um fio, né? O comprimento dele, que a gente expressou por L aqui está maiúsculo, aqui está minúsculo, mas o L vai sempre indicar aí o nosso comprimento. E a área da seção transversal desse condutor vão ser relevantes aí para o cálculo da resistência. A área também tem alguns livros que trazem ela como S.
Então a gente tem a resistência nesses resistores, ela vai ser proporcional ao comprimento. Então, quanto maior for o comprimento, maior vai ser a resistência, e inversamente proporcional à área. Então, quanto maior for a área, menor será a resistência. Sempre que a gente tem uma proporcionalidade, para que haja uma igualdade, a gente tem que introduzir aí uma constante. E essa constante a gente chamou de ρ, que é a resistividade elétrica. Ela está associada ao tipo de material de que o condutor é feito. Então vamos lá. A resistividade elétrica, ρ, é uma constante associada ao tipo de material e varia com a temperatura. E ela é inversamente a condutividade elétrica. Inversa, né, a condutividade elétrica. Então, se a gente chama a condutividade elétrica de sigma, o sigma vai ser igual a 1 sobre ρ. Materiais bons condutores elétricos possuem baixa resistividade. Aqui a gente tem uma tabelinha de resistividade elétrica para alguns materiais quando eles estão a temperatura de 20 graus Celsius. Então a gente tem aqui, ó, a resistividade nessa coluna, material nessa coluna de cá. A resistividade é medida por ohm vezes metro, né? Então a prata, a resistividade dela é 1,6 vezes 10 a menos 8. O cobre, 1,7. Né? Então quer dizer que quanto menor a resistividade, menor vai ser a resistência. Alumínio, 2,8. A platina, 11 vezes 10 a menos 8. O ferro, 10. Essa liga aqui, ó, de 60% de cobre, 40% de níquel, que é chamada de constantan, 5 vezes 10 a menos 1. O chumbo, mercúrio, nicromo, que é outra liga, 80% de níquel, 20% de cromo. Carvão, a gente tem todos eles aqui na nossa tabela, né? Essa tabela tem como fonte o grupo de reelaboração do ensino de física. Essa tabela de 2005, ela está presente no livro do Benigno Barreto, Física, aula por aula. Potência elétrica. A potência elétrica é a relação entre a realização de trabalho em um determinado intervalo de tempo. Então, a potência é o trabalho sobre o intervalo de tempo. Lembrando que o trabalho está relacionado à transformação de energia. Isso a gente estudou lá em mecânica, né? No primeiro ano do ensino médio. No sistema internacional, a unidade de medida de potência é o watt, ou watt, né? Que é simbolizado pela letrinha W maiúsculo. Então, 1 watt é igual a 1 joule por 1 segundo. Por quê? Porque ó, trabalho é medido em joule. Energia também, né? Joule. Delta T, que é o tempo, é medido em segundo. Então, joule por segundo é igual a watt. Um condutor, um resistor, né, submetido a uma diferença de potencial, é percorrido por uma corrente elétrica. O trabalho realizado pela força elétrica é determinado por trabalho igual variação de carga vezes a tensão, vezes a DDP. Isso a gente viu lá na eletrostática, né? E como a corrente elétrica é definida por I igual a ΔQ sobre ΔT, a gente tem que o ΔQ, se a gente isolar ele vai ser igual a I vezes ΔT. Portanto, substituindo lá no trabalho, ΔQ é igual a I vezes ΔT vezes U. Por que a gente trabalhou ali a expressão? Para usar aqui, ó, substituindo o trabalho na equação da potência elétrica, temos P igual a I vezes ΔT vezes U. Então a gente pode cortar ΔT com ΔT aqui. Sobra para a gente que a potência é igual a I vezes U.
né? Potência é igual a π. Resistores ou condutores, quando percorridos por uma corrente elétrica, se aquecem, transformando a energia elétrica em energia térmica, o efeito Joule, né? Grande parte da potência elétrica é dissipada na forma de calor e a chamamos de potência dissipada. Então, a potência elétrica ela pode ser reescrita utilizando a primeira lei de Ohm. A gente sabe que é U igual a R vezes I. Então, ó, chamei de 1 a equação U igual a R vezes I. Isolei o I dentro da própria lei de Ohm e tenho uma equação 2, que é I igual a U sobre R. Substituindo 1 na equação da potência, temos se P igual a I vezes U, substituindo U, que é igual a R vezes I, a gente tem P igual a I vezes RI. Então, a potência também pode ser reescrita como I ao quadrado vezes R. Substituindo 2 na equação da potência, a gente tem que P é igual a U sobre R vezes U. Então, a potência vai ser igual a U ao quadrado sobre R. Então, são duas formas aí de reescrever a equação da potência, tendo como base a lei de Ohm. E essas expressões são úteis para o cálculo da potência dissipada em resistores ohmicos. Por exemplo, em nosso cotidiano, quando compramos uma lâmpada com especificação de 60 watts e 127 volts, quer dizer que esta lâmpada consumirá 40 joules de energia a cada segundo. Potência elétrica aí, continuando. É comum utilizarmos a unidade de quilowatt-hora, né, para especificar energia, como nas contas de consumo de energia elétrica. Você pode pegar a conta de energia elétrica aí na sua casa e dar uma olhadinha. Por exemplo, igual essa que está destacada aqui. Ó. A gente tem descrição, ó, energia elétrica em quilowatt-hora, né? Quantidade gasta, 253, a tarifa, que é o preço, né? E o valor a ser pago. Aí, né? Aqui tem um tanto de taxa também, né? Mas sempre vem especificado aí o valor do quilowatt-hora. Então, olha só. Neste caso, temos a potência expressa em kilowatt, sendo 1 kWh, 1 kW igual a 10 a terceira watt, que é igual a 1000 watts ou watts, né? E como unidade de tempo, a hora. Portanto, se potência é igual a energia por tempo, trabalho por tempo, se eu isolar a energia, eu vou ter que energia igual a potência vezes tempo. Então, ó, utilizando as unidades adotadas aí por empresas de concessão de energia elétrica, a unidade de energia é igual a quilowatt-hora. Então, ó, potência, a gente usou o kilowatt, vezes tempo, que foi utilizado hora. Então, kilowatt vezes hora é uma unidade de energia. Esta unidade é bem maior do que a unidade Joule. Facilita, né, expressar a quantidade de energia em quilowatt-hora quando a gente tem uma grande quantidade de energia envolvida. Vamos a um exemplo. Em uma residência, um chuveiro elétrico possui a potência de 5 kW e é utilizado, em média, 2 horas por dia. Considere que o valor de cada quilowatt-hora é de 0,30 centavos. Encontre 0,30 real, né? 30 centavos. Encontre o gasto mensal desse chuveiro. Então, ó, a gente tem que a potência é 5 kW, o tempo é 2 horas por dia. Se a gente pegar um mês, né, que é o consumo que ele está querendo aqui, levando em consideração que o mês tem 30 dias, a média, né, a gente vai ter um tempo de 60 horas mensais de utilização desse chuveiro.
Se potência é igual a energia por tempo, energia igual a P vezes ΔT. Então a gente tem que a energia é potência, que é 5 kW, vezes o tempo, que é 60 horas. 5 vezes 60, 300 kWh. Se o preço de cada quilowatt é 30 centavos, é só a gente pegar o 300 e multiplicar ele por 30 centavos. Portanto, o gasto vai ser igual a 300 kWh vezes 30 centavos por hora, por quilowatt. Que aí vai me dar o quê? R$90 de consumo, de gasto, no mês, né? Então, as referências aí são do livro do Benigno Barreto, do Cláudio Xavier, né? Física Aula por Aula. Esse livro é de 2016.